aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala o Gabriel e mais um vídeo aqui da nossa playlist de Criando Minecraft em C++. E, bem, como você pode perceber, eu demorei bastante tempo para gravar um próximo vídeo porque esse próximo vídeo demorou um pouco para mim entender um parâmetro específico em uma função que, bem, eu demorei um tempo para mim ter postado o vídeo no sábado ou no domingo. Já é terça-feira, quer dizer, já é segunda-feira. Quer dizer, faz uma semana, cara, pra eu ter postado esse vídeo. Enfim, eu vou mostrar. Diferente de todos os outros vídeos, eu vou mostrar como é que ficou o cubo de hoje. Quer dizer, como ficou o jogo de hoje. Por quê? Porque faz bastante vídeo que o nosso jogo não muda. Só muda o código, né? E aí, eu vou mostrar aqui agora como vai ficar, né? Como vai ficar o seu cubo depois que você assistir essa aula e fazer. Exatamente assim. Como você tinha visto, essa parte de cima, ela é cinza para você aplicar um filtro, né? Diferente, tendo uma diferença assim do lugar que você tiver no jogo, no bioma. E aí eu coloquei a cor green, lá, tipo, é uma variável global green e pronto. Eu não coloquei um RGB, nada, eu só coloquei para não ficar cinza. Então, a gente pode fazer isso depois. Enfim, aqui o objetivo é só criar esta belezura aqui, esse cubo aqui. Então, é isso, gente. Vamos para... né, que tá o código do VS Code. Enfim, gente, vamos para o nosso código. Então, gente, eu tô aqui no VS Code no nosso projeto, aquele lá era o Minecraft CPP Cópia. Esse daqui é o nosso jogo, nosso projeto. E eu vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o like neste vídeo e comentarem. E assistir até o final, porque esse vídeo deu bastante trabalho, deu pelo menos uns 4 dias tentando fazer o que a gente vai fazer agora, né? Que eu vou mostrar a minha maior dificuldade aqui e eu vou explicar do melhor jeito possível que eu consegui aprender. E enfim, vamos começar aqui o nosso projeto criando umas variáveis aqui no nosso bloco.h. E elas vão ser o model. O model é onde vai armazenar nosso modelo, porque aqui a gente criou textura e acho que criou alguma coisa que eu nem lembro mais de criou. A textura. E acho que foi isso, né? Acho que era a textura só. A gente precisa de algo para armazenar o nosso modelo 3D, certo? Então, essa variável model, ela vai armazenar nosso bloco. O que ela vai fazer? Ela vai armazenar o modelo 3D e a nossa textura. E aí, é só criar ela depois numa posição, rotação e tamanho. Aqui vai armazenar tudo que a gente criou, textura e modelo. E a gente vai fazer o seguinte, a parte da frente, porque, por exemplo, isso daqui, esse model, ele não vai criar um cubo, ele vai criar planos. Então, por exemplo, nossa, acabei, por exemplo, ele vai criar um plano da frente, um plano atrás, um plano do lado, um plano do outro, um plano em cima e um plano embaixo. Isso vai formar o quê? Um cubo, ok? E a gente precisa fazer desse jeito para a gente colocar as texturas, né? Em vez de a gente simplesmente criar um cubo, igual a gente estava fazendo antes, tem uma textura para cada lugar. Textura para o lado, para cima, para baixo, para frente e para trás. Que na frente e para trás é o mesmo dos lados. E aí, a gente vai criar o seguinte, model lado, quer dizer, modelo lado, model, oxê, aí, reconheceu, modelo, cima, modelo cima, modelo baixo e modelo cima, modelo baixo, modelo lado. Era só isso mesmo. Por quê? Porque a gente iria criar um model. Eu tava fazendo assim, o model frente,
e o model traz. Só que tem um problema. As mesmas texturas do model lado vai ser do model trás do model frente. E vocês vão ver que não tem necessidade de criar o model frente e o model trás. Então eu vou ficar só com o lado. Ok? Ok, criamos aqui. E aí a gente também vai criar uma função aqui. E essa função vai se chamar void criar modelos. O que é isso daqui? Ele vai criar os nossos modelos, né? Como o nome já diz. E aí no draw a gente vai desenhar eles. Então, a gente vai executar esse criar modelos aqui, ó. Por quê? Ó, ele reconheceu, ele soube qual era o ID, ele pegou a pasta, ele terminou de criar a textura, aí ele cria o modelo. E aí, essa função de criar o modelo, ela vai vir aqui, criar modelos. Ok. Nessa função, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um mesh. Esse mesh, o que ele faz? Ele vai criar uma forma. A gente vai chamar de plano topo. Quer dizer, plano cima, né? Qualquer coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Era gen mesh. Gen mesh e plane. Ok. Aqui está criando um plano. Ok? Você já usou Blender, você sabe o que eu tô falando? Um plano pega o cubo e pega a parte de baixo só do cubo. Porque você vai ver que é literalmente só um plano. O cubo é formado por vários planos, ok? E aqui a gente vai criar um plano. Você vai entender o que é um plano, né? Depois desse vídeo, se você já não souber. Aqui dentro dessa função, a gente precisa passar 4 parâmetros. Meio que o tamanho dele. Que aqui é meio que falando em 2D. Largura e altura. Meio que falando em 2D, que no caso é x e z. Eu acho. X e z. Ok. A gente vai deixar em 1 o tamanho normal. Depois pode aumentar, diminuir. Enfim, a gente vai deixar no tamanho normal. A gente tem que deixar no mesmo tamanho todos os planos, né? E a gente vai... Quer dizer, tamanho não escala, né? Tipo, largura e altura. Pensa que você tá criando várias formas 2D para formar uma 3D. Que é exatamente isso, né? Você cria várias formas 2D para criar uma 3D. Então, aqui é meio que largura e altura, né? Lá na hora de criar realmente o plano, porque aqui a gente está criando só uma variável. Na hora de criar o plano, a gente pode definir a escala, que a gente vai criar uma variável global. Então, aqui, esse resx e resz, eu vou deixar em 1 em 1. O que isso quer dizer? Sabe aqueles jogos que tem elevações nas formas? Enfim, quando você cria uma forma, por exemplo, uma forma, um plano, ela vai ter uns cortezinhos nela. Tipo, ela é formada por... É um plano formado por vários planos. Aqui, eu tô deixando ela 1 por 1. Então, vai ter só um quadradinho que é ela toda. Se você quer criar um jogo, tipo... água. Se você quer criar água. A água pode ser um plano com vários desses quadradinhos para conseguir dobrar. Então, pensa. A gente tem um plano. E aí esse plano, ele não pode dobrar, porque o nosso é só 1 por 1. Ele só tem um quadradinho, quer dizer, ele só tem um quadradinho que é ele todo. Se a gente colocar 2 por 2, ele já consegue o que? Dobrar, porque ele já vai ter 2 quadradinhos formando ele, ok? Quer dizer, 1 por 2, né? No caso que aqui é x e y. 1 por 2, ele já consegue dobrar. Então, 1 por 2 ele já dobra. E aí vai indo. E aí se você adicionar, por exemplo, 100 micro quadradinhos, aí você já consegue fazer tipo uma água mais low poly. Então, é isso, né?
Como o nosso é literalmente Minecraft, que a gente vai fazer uma montanha, a gente não vai pegar um mesh e vai dobrando ele para virar uma montanha. A montanha do Minecraft é formada por vários blocos. Então, a gente vai deixar assim mesmo, um plano só com um quadradinho que forma ele todo. Próxima parte, a gente vai ter que, como eu já disse, este modelo ele vai armazenar ele vai armazenar a textura e o mesh. Aqui a gente vai colocar o modelo. Modelo é igual a, como é que era? Load from, não. Era load model from mesh. Plano cima. Eu acho que era só um parâmetro. Aqui a gente já está adicionando esse mesh que a gente tem aqui a gente está adicionando esse model que a gente tem um mesh aqui. E agora é só fazer isso daqui para todos os outros. Tá, calma aí. Dá pra fazer assim também. É porque a gente não precisava. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Como todos os nossos mesh vão ter o mesmo tamanho e o mesmos quadradinhos, né? Eu acabei de explicar. Qual é o nome disso? Era Hash X e Hash Z, né? Como eles vão ter os mesmos, então por que não só criar um mesh e atribuir a todos? Só a textura que muda. Então vamos otimizando, entendeu? Vamos colocar aqui, ó. Eu ia criar um para cada, só que todos eles vão ser literalmente o mesmo Gen Mesh Plane, os mesmos parâmetros. Então vamos criar apenas um. Vamos pegar aqui o cima, é igual a load. Todos eles vão ser igual ao mesmo plano. A única coisa que vai mudar é a posição e rotação. Então, vamos criar só um mesh. E esse mesh não quer dizer que vai ter só um mesh na tela. Esse mesh meio que vai ser criado para cada model, ok? Quer dizer, no caso, no draw a gente vai executar um comando que cria mesh e a gente tem que passar um model lá, que tem a textura e o mesh. Vocês vão entender, tá? Que realmente isso daqui é complicado, então se a aula estiver meio complicada, aguarda que vocês vão entender. Só fazem aqui que vocês vão entender. Eu preciso de um pouco mais de tempo para explicar um pouco melhor. Ok, mas por enquanto só estamos criando, né? Vocês entenderam? Criando os models, né? Que tem que ser a textura e o modelo. E aqui a gente criou um mesh, que é o padrão, né? O template padrão aqui, vamos dizer. E tô atribuindo aqui aos models. Opa. Então bora lá. Agora é só a textura. A gente vai pegar, por exemplo, modelo lado. Ponto. Materials. Depois disso a gente vai pôr 0. Por quê? Vamos lá. Textura. A gente tem vários tipos de textura. A gente tem só a cor. A gente tem luz. A gente tem aquele que dá volume, né? Que parece que é... o modelo é mais detalhado, que ele dá volume à textura. Esqueci agora o nome. Tem um que deixa mais metálico, que adiciona mais brilho, que adiciona esse volume. Enfim, tem vários tipos de materials que a gente pode usar aqui. Só que o nosso é só de cor, ok? É o básico, ok? Então, aqui, toda vez que a gente for criar um novo material, por exemplo, aqui eu criei um material de cor. Então, a gente vai adicionar na posição 0. Beleza. Aqui eu vou criar eu vou criar um material, eu vou colocar um material aqui que dá mais luz. 1. Entendeu? E é assim que a gente vai armazenando os nossos materiais. 0. E aqui a gente vai colocar ponto .maps. E dentro do maps a gente vai adicionar material map diffuse. Isso daqui é um tipo de material que a gente está adicionando. Então, no modelo lado, na parte de materiais desse modelo, no 0, ou seja, no índice 0,
a gente está adicionando um mapa que é Material Map Diffuse, que é só a cor, ok? E aqui a gente vai pegar a textura, a gente vai falar com uma textura aqui e a gente vai colocar a nossa textura aqui. Que no caso, textura lado. Ok, é isso que a gente está querendo dizer. E aí a gente vai repetir isso com os outros, né? Cima, por exemplo, Materials, posição 0, Maps, Material, Map, Diffuse, Texture, textura. Aqui é textura topo, né? Modelo, baixo, ponto, materials. Eu não sei porque que eu não tô copiando e colando. Maps, material, map diffuse, texture, textura. Opa. Ah, não aguento mais. Textura. Aqui é o baixo, né? Textura baixo. Ok. Acabou, né? Eu acho. Agora, a gente já criou o nosso modelo. E é isso daqui a nossa função, ok? Aqui agora no Draw, ok? A gente vai, né? Aqui a gente criou a textura. Depois de criar a textura, a gente criou o modelo. E como o Draw aqui ele já... Quando ele executa essa linha, ele já criou a textura e o modelo. Aí até chegar no Draw já criou, ok? Então aqui no Draw a gente vai remover esse Draw Cube e a gente vai adicionar um comando muito maior, ok? Chamado Vector, quer dizer, chamado Vector 3 não. Tamanho é igual a... Aqui não coloca Vector 3 também não, né? Tô confundindo. Acho que é... Só aqui é... 1, ok. Aqui a gente está definindo um tamanho, porque no comando que a gente vai usar para criar os modelos, ele tem que passar o tamanho. E para a gente não ter que passar o tamanho, tipo assim, a gente passou um tamanho, a gente quer mudar o tamanho. Em vez de a gente mudar o tamanho de cada um, a gente só muda na variável, ok? O comando é draw model, draw model, não é não? Acho que é esse daqui, né? Draw model, model vector 3, acho que é esse daqui, ó. Draw model, e aqui dentro a gente precisa passar o nosso modelo, ou seja, vai passar modelo. A gente vai fazer o cima primeiro, ok? Modelo cima. E aqui a gente precisa passar a posição. Todo vector 3 a gente usa chaves. E vamos passar aqui, ó. Vocês lembram da variável posição? Que a gente definiu aqui no constructor. E a gente criou uma variável global, né? Para acessar a posição em todas as funções. Que é a posição bloco. A gente vai pegar a posição.x, posição.y e posição.z. Só que aqui, você percebeu alguma coisa diferente? O nosso draw model, se a gente colocar todas as posições desse jeito em todos os draw model, porque a gente vai ter que criar draw model para todos os lados, para cima, para baixo, pro lado da direita, pro lado da esquerda e para frente e para trás. E a gente usar essas mesmas posições, não vai ficar tudo no meio. A gente quer que nosso modelo cima fique para cima. Então aqui a gente vai adicionar um mais 0.5 float. A gente vai fazer essa mesma coisa por exemplo, no baixo. No baixo a gente vai adicionar menos aqui, entendeu? No lado. Aí a gente também adiciona mais no Z... no X. A gente adiciona mais no X aqui. Enfim. Agora, a gente vai passar a... Ok. Rotação axis. A gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro, a gente precisa passar
quais valores vão fazer a rotação. Essa parte aqui que eu fiquei meio que eu fiquei um tempão tentando entender. Vamos lá. A gente tem dois parâmetros aqui, ó. Eu vou colocar eles aqui. Vamos lá. Aqui é o que vai... Por exemplo, se a gente mover ele 180 graus, a gente vai mover ele 180 graus para onde? E é aqui que a gente define para onde, que direção que a gente vai mover. Aqui eu tô falando que ele vai mover no X. Por quê? O modelo cima, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar o plano. E em cima do plano, na parte de cima, porque a textura não fica... Você criou o plano aqui, ó. Criou o plano. A textura, ela não fica na parte de cima do plano e de baixo também. Não, ela fica só de um lado. Ela fica na parte de cima. Só que a gente gira pra textura não ficar no lugar errado. Deixa eu ver aqui uma coisa, calma aí. Enfim, a gente vai girar vários no X, ok? Porque às vezes fica do lado errado. Por exemplo, o da direita, esse daqui. Às vezes essa grama aqui, ó, fica aqui. E a gente vai mover X também. Ó, quer dizer, Y, nossa, no Y, ok? Então aqui a gente tá movendo a 180 graus. E essa parte também é difícil de explicar porque eu não sou tão bom nela, ok? Mas aqui a gente vai adicionar a escala, tamanho e a cor green. Ok. Porque na documentação que eu tinha visto, isso daqui é pra girar. Enfim, calma aí, ó. Vamos fazer os outros. Por exemplo, o próximo é o de baixo, certo? Vamos fazer o de baixo agora. Aqui no de baixo a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. A diferença é que todos os outros, como não vai precisar de filtro, a gente vai usar o white aqui, ó. White. Tá certo? Tá. Ok. Aqui o baixo é que o baixo ele vai ser diferente, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. O baixo ele vai ser diferente, por quê? Porque aqui o baixo, a textura dele começa em cima, só que em cima a textura vai estar mirando para dentro do cubo. Então a gente precisa aqui acessar o X para girar ela 180 graus, ou seja, ela tá aqui, girou 180, fica virada de lado, em pé, girou 180, fica aqui de novo. Ok? Agora a gente vai criar o próximo. Que a gente pode fazer a frente, trás, depois direita e esquerda. Tanto faz. Vamos lá. Modelo. É o que eu tinha falado? Era o modelo... a gente vai fazer o da frente, né? A gente vai usar o do lado aqui, né? Que tem a mesma textura, a mesma coisa. Só que o da frente... A gente vai pôr aqui... Acho que é no Z, né? Pra frente, o Z. 0.5 float. Ok. E aqui, como eu tinha falado, né? Isso daqui pode acabar ficando errado. Então, na frente, a gente... Calma aí. Deixa eu lembrar aqui. Isso daqui, ó, já tá virado pra frente, né? Isso daqui não precisa. Ok, vamos entender aqui. Aqui, a gente girou ele, né? Giramos o topo nesse sentido. Ok, aqui sim. Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente girou ele, o modelo cima, porque... a gente girou... Calma, isso daqui tá errado, tá não?
Não é o modelo cima, é o modelo baixo. Modelo baixo, por quê? Porque a textura começa em cima, a gente tem que girar para ali para baixo, porque senão não vai aparecer textura nenhuma. E aqui a gente não precisa girar, que no caso é a frente, né? Vou até... A gente não precisa girar, ok? Que ele já começa do ângulo certo, só que a gente coloca o 1 aqui para ele começar... Não é pra isso não, porque tá 0, né? Ele já começa certo porque depois a gente vai aplicar no modelo lado um transform para ele levantar. E ele vai levantar o lado direito, esquerdo, o frente e o atrás. E como o frente, o PNG já fica posicionado, então a gente não precisa girar ele no X. Agora, modelo trás. Com S, né? Enfim, aqui a gente obviamente vai pôr menos, né? Pra ele pra trás. E aí a gente vai girar ele aqui porque o... Deixa eu ver aqui. Tá, o trás a gente vai ter que girar ele porque pensa... Eu falei, né? Eu vou aplicar um transform, todos que tem modelo lado, para eles levantarem. Então pensa no modelo frente, o cubo já tá para frente, ok? Então tá tudo certo. O modelo trás, a mesma coisa do baixo. A textura vai estar dentro do cubo. Então a gente precisa fazer com que essa textura gire, né? E aqui no modelo baixo é porque ele estava deitado, né? Aí é só girar ele no X. Aqui o Y, porque ele está em pé, né? A gente precisa girar ele assim, ok? Quer dizer, no caso ele é assim, né? Vamos agora fazer o próximo. Ah, não. Eu preciso girar, né? 180. Ok. A gente tá aplicando o white aqui, né? Eu acho que eu já expliquei porque... porque a gente não precisa aplicar filtro, né? Então o branco não vai modificar nada aqui. Agora, né, a gente começa a fazer o nosso... posição X aqui, né? Da direita. E aqui a gente vai... deixa eu ver aqui. A gente vai girar aqui 90 graus. Por quê? Porque quando a gente levantar, o plano ele vai estar girado, ele vai estar a mesma coisa do frente, né? Ele vai estar olhando para frente. A gente precisa girar ele 90 graus para ele ficar pro lado, ok? E a esquerda é isso ao contrário. Né? E esquerda aqui, a gente vai pôr menos aqui. E aqui a gente vai pôr menos porque ele tem que girar pro outro lado, né? Tá. E acabou. Agora a gente vai aplicar. Agora, na verdade, vou testar aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui, dar um CD. Calma aí, vocês ainda estão vendo a tela do VS Code, mas eu vou abrir aqui e já volto, ok?
Ok, eu tô pegando aqui agora os comandos. E vamos lá, espero que não dê erro, não dê erro, não dê erro, não dê erro. Boa. Ok, agora nós vamos executar Minecraft. Como vocês puderam ver aqui, teve um erro com as texturas, não é mesmo? Que não era para acontecer. Mas, vamos ver aqui, ó. Já sei já, né? Porque no outro que eu tava fazendo, eu resolvi esse erro há uma semana atrás, de tanto tempo que eu tô tentando fazer esse código, e aí aqui o erro ainda... Ó, aqui, ó, a gente já tenta abrir textura, só que textura tá dentro da pasta Assets. Ok? Então aqui a gente precisa abrir Assets e depois textura. E você deve estar se perguntando, não funcionou, porque tá tudo... Não tá no formato de cubo, né? Tem nada levantado. E bem, eu já vou resolver isso daí, né? Com aquele comando de transformação. Mas eu vou mostrar pra vocês isso daí depois. Vamos entender primeiro o que tá acontecendo. Ó, o único que tá certo aqui aqui já viu, né? Filtro, eu posso até tirar o filtro depois pra vocês verem ele cinza, né? Botar outro filtro, um amarelo, sei lá. Mas enfim, aqui a gente vê que o único que parece estar certo é o nosso... É o nosso cima e provavelmente o baixo, né? Porque o baixo está sendo tampado. Mas você percebe que eles já estão na rotação certa, porque a gente modificou o Y dos lados. Então, se a gente levantasse esse daqui, que é o direita, estaria certinho. Se a gente levantasse a frente, estaria certinho. Se a gente levantasse todos eles, estaria certinho. E é isso que a gente vai fazer agora. Como todos eles estão usando o modelo lado, fica muito mais simples. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar aqui uma biblioteca chamada HighMath.h. Ela é meio que uma biblioteca de matemática, né? Que eu acho que toda linguagem basicamente tem uma biblioteca de matemática. Nunca vi no C++, que eu nunca pesquisei. Quer dizer, deve ter sim, eu só sei que tem no C, só a única coisa que eu sei. Mas eu sei que várias linguagens têm biblioteca de matemática e o HighLib tem a sua biblioteca de matemática aqui, ok? E agora, com essa biblioteca, a gente tem acesso a um comando de matriz. Acho que é assim que fala, né? Matriz. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o modelo lado, ponto transform, e a gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Matriz... Matriz rotate X. A gente vai usar o X, olha aqui, ó, olha que legal. Quando a gente procura aqui o X, a gente percebe que ele move meio que pra frente, entre aspas, né? Sobe o negócio. Aqui a gente girou em 180, né? Ou seja, não foi 90 para ele ficar em pé, foi 180 para ele ficar em pé e deitar de novo para aparecer o outro lado. Mas aqui a gente vai dar a gente vai fazer o seguinte, 90 0f multiplicado por essa variável global aqui, que é para transformar esse valor em ângulo, né? Multiplica o valor por essa deg2 rad aqui para virar um ângulo, um valor com ângulo. Enfim, 90 graus aqui, e aí a gente está falando para ele transformar todo o modelo lado para 90 graus no X. E agora o que vocês vão ver, né? Eu espero que vocês vão ver, né? Porque pode dar erro, pode dar qualquer imprevisto, mas espero que não. Vamos ver aqui. Não é possível. Isso não é possível. Não é possível, cara. Não é possível, não. Calma aí, deixa eu ver isso aqui de novo. Voltei aqui, gente. Eu tava comparando os dois códigos. Esse daqui é o copy. E eu descobri que eu tava até pensando. Eu fiquei copiando e colando, copiando e colando. Esse daqui, ó. Aqui, ó.
0,5. Aí eu copiei, colei e só somei. Eu deixei esse outro aqui, né? E aí ele moveu um pouco pro lado, que não deveria acontecer. É só remover, né, isso daqui. E vamos reexecutar aqui. Eu espero que agora não dê mais nada. Ok. Olha só. Aqui a gente tem um cubo. E como o vídeo pra mim já deve estar ficando longo, você pode vir aqui e... Calma aí, você pode vir aonde? Você pode vir aqui e mudar a cor pra, sei lá, amarelo. E... deixa eu testar uma coisa aqui. Bem, tanto faz você colocar isso aqui, porque isso daqui só rotaciona. E como a gente pode ver aqui, é a mesma coisa, quase, né? Tipo, você vai rotacionar isso daqui pra quê? Pra uma posição específica. Pra quê? Né? Eu nem sei se daqui tem ponto de frente, de trás, quer dizer, frente, costas, lado direito, lado esquerdo, mas tanto faz. O jeito que você fizer vai dar certo aqui. Você pode colocar aqui, ó, tem várias variáveis, você só coloca em maiúsculo, ó. Deixa eu ver se ele reconhece, só depois que eu falo que tem várias. Aí, amarelo, vermelho. Quando você digitar, deixa eu ver aqui uma coisa, e ele não ficar roxinho, quer dizer que não existe essa cor. Aí quando você digita aqui, ó, uma cor que existe, uma cor que não existe, ficou vermelhinho. Como é que é? Marrom? Aqui, ó. Enfim. E quando você não quiser adicionar o filtro, você coloca white, branco. Aqui eu vou manter meu verde. No próximo vídeo a gente pode adicionar até um RGB aqui. Mas isso não tá me incomodando muito. Depois pode até... a gente pode mudar isso. A gente pode pegar a cor exata dessa graminha aqui e colocar ali. Qualquer coisa. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar nos comentários. Se você abrir o vídeo e o comentário estiver desativado, é um bug do YouTube que o vídeo começa com o comentário ativado. E aí ele desativa o comentário na hora de postar e eu tô na escola. E... enfim... mas você pode voltar depois e deixar o comentário, provavelmente vai estar normal depois. E não é porque eu não queira que vocês não comentem no vídeo. Então é isso, gente. Tchau!